Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a festa que nós glorificamos, louvamos a Deus pela obra que Ele fez em todos nós, sua igreja, o ser humano que Cristo encontra ao vir a esse mundo, ao assumir a nossa humanidade, é o ser humano destinado à morte e cuja vida é regida pela morte, pelo princípio da morte, se torna uma grande ilusão. Existência humana cheia de vaidade, de vacuidade, quer dizer, de vazio, falta de sentido. Para que servem todos os nossos sonhos, nossos projetos? Para que serve ser bom? Para que serve fazer coisas boas na vida? Se no fim é o mesmo destino que chega para todos, o final da vida, a morte que se abate para sempre e destrói todos os nossos sonhos, debocha dos nossos projetos, das nossas aspirações. Essa é a vida do ser humano que Cristo encontra no mundo. Não é que os antigos fossem materialistas e achavam que tudo terminava com a morte, acreditavam numa sobrevivência de uma parte do ser humano, mas essa parte, a parte espiritual do ser humano, é isso mesmo, apenas uma parte. E estava destinada a um mundo de sombras, aquele mundo desconsolado, desesperado, porque a vida propriamente dita era aqui, ali só restam memórias, só restam sombras daquilo que a pessoa era. Essa é a concepção. A gente encontra até no Antigo Testamento aqueles salmos que dizem: poderão as sombras louvar o teu nome? Será que no reino dos mortos vós sois louvados, sois glorificados, vossas obras são conhecidas, no reino onde tudo se esquece? Então, a vida humana, nessa perspectiva, aparecia sempre como uma grande vaidade, um grande vazio, aquilo que
aparece no livro do Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A que serve todo o trabalho com que o homem se afadiga debaixo do sol, etc. Então, esse ser para a morte, como expressão de um filósofo moderno, Heidegger, dizia: o ser humano é um ser para a morte. É esse ser para a morte que Jesus encontra. E ele se une a nós, se une à nossa humanidade, vive a nossa vida e vai até o fim da nossa experiência, passa pela nossa morte, vai até essa condição dos mortos, como a gente diz no credo, desceu à mansão dos mortos. Mas ele faz todo o nosso trajeto, toda essa trajetória para se unir perfeitamente a nós. Para quê? Para nos dar aquilo que ele tem, a vida eterna que ele tem junto do Pai desde toda a eternidade, a vida do Filho, essa vida que é amor e doação do Pai ao Filho e do Filho ao Pai, que constitui a pessoa misteriosa, maravilhosa do Espírito Santo. E essa vida plena, essa vida divina, que nenhuma morte tem poder contra ela, ele nos dá com a sua ressurreição, ressuscitando dos mortos, não como um morto que reanima para depois morrer, como aconteceu com Lázaro e com o filho da viúva de Naim, etc., com a filha de Jairo, que Jesus ressuscita, mas depois eles morrem, ressuscitam para uma vida mortal. Cristo ressuscita para uma vida imortal, para uma vida que não é mais sujeita à morte. Com essa ressurreição, ele restaura a inteira criação de Deus e coloca a criatura junto de Deus, sua glória, na sua vida, na vida que não pode mais ser tirada. E é com essa certeza da ressurreição, da vida divina, que os discípulos saíram pelo mundo proclamando essa grande notícia: o ser humano não é mais um ser para a morte, somos destinados à vida. Somos destinados à vida no sentido pleno da palavra, quer dizer, a vida divina. Essa vida divina que a gente recebe mediante a nossa fé, no ato do nosso batismo, essa graça que é derramada sobre nós, e justamente nessa forma criatural, ou seja, na forma da água, ali, naquele momento, nós morremos e ressuscitamos na glória, ressuscitamos na comunhão. A nossa morte e ressurreição ainda não aconteceu no tempo cronológico, claro, estamos todos vivos aqui, mas ela já aconteceu no sentido mais profundo, nesse tempo de Deus, para o qual não existe presente, passado, futuro, tudo é um eterno agora. Então, nesse agora de Deus, nós já estamos mortos e ressuscitados. É o que todo o Novo Testamento atesta para nós. Lembrem as palavras de São Paulo: vós estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, vós também aparecereis com Ele. Então, todos nós que recebemos o batismo, ali recebemos a nossa morte, porque participamos da morte de Cristo.
E ali nós morremos, mas não como morrem os homens destinados à morte, porque Cristo não morreu assim. Cristo não morreu arrastado pela morte, morreu entregando a sua vida, oferecendo a sua vida por nós. Então já é uma morte diferente. Como ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. É nessa vida entregue livremente que nós mergulhamos no nosso batismo. E essa vida que é restituída a nós de forma indestrutível, eterna, que nós recebemos no nosso batismo. E, portanto, desde o dia do nosso batismo, nós podemos viver como ressuscitados, já desde agora. A gente não precisa esperar a nossa morte e ressurreição para viver como ressuscitados. Podemos viver já desde agora como ressuscitados, ou seja, livres do medo que nos faz pecar. Por trás de todo o pecado existe o medo. E, portanto, livres da escravidão do maligno que impera neste mundo, voltado para a morte, como a Escritura também nos diz, o maligno é o príncipe deste mundo. O mundo inteiro jaz sobre o domínio do maligno. Sim, o mundo inteiro, mas nós que recebemos o batismo, pertencemos ao mundo futuro, pertencemos ao novo céu, à nova terra, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Portanto, nós estamos livres da morte, estamos livres do medo estamos livres do pecado estamos livres do maligno. Somos livres no meio de um mundo de escravidão, somos luz no meio de um mundo de trevas, somos vida no mundo destinado à morte, somos testemunhas de uma vida que a morte não tem poder nenhum sobre ela. Por isso, os discípulos do Senhor, quando foram perseguidos, quando foram entregues à morte, não tiveram susto nenhum com isso, não tiveram medo nenhum, porque aquela vida que era levada para a arena, para os leões, para as feras, para os suplícios, eles já tinham entregue aquela vida no dia do batismo deles. Então não existia mais nada para ser tirado deles. Santo Inácio de Antioquia, ontem lembrava as palavras dele, dizia: já não existe matéria nenhuma para ser queimada em mim pelo fogo, só existe uma água viva que murmura dentro de mim, vem para o Pai. Então tudo isso, irmãos e irmãs, essa vida nova, a vida eterna, a vida divina, a vida ressuscitada, a vida em Cristo, a vida no Espírito Santo, a vida em Deus, tudo isso que a gente proclama, que a igreja é enviada ao mundo para proclamar, nada disso é fábula, nada disso é uma teoria bonita, isso é real. Mais ainda, isso é a única coisa real e verdadeira. Tudo mais que a gente vive no mundo tem algo de mentira. Essa é a verdade última. E a gente pode dizer isso com toda a convicção. Isso não é uma teoria, uma ideologia, uma bela ideia. Por quê? Porque nós temos os santos. Porque a igreja coloca diante do nosso olhar a prova real, concreta, definitiva, de que a nova vida em Cristo existe e pode ser vivida por todo mundo que recebeu o batismo.
essa nova vida que é toda ela livre, libertada, maravilhosa, participando da vida de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. E essa é a vida que nós encontramos nos santos e santas de Deus. Eles são a prova de que Cristo ressuscitou e nos entregou a sua ressurreição, de forma que a gente possa viver como ressuscitados. Os santos vivem como ressuscitados. Nós, esses dias, tivemos ali, nessa peregrinação tão bonita, a Assis, como a gente pode praticamente tocar com as mãos os santos. Ali na cidade de Assis, existe o primeiro santo deles, São Rufino, um bispo, o primeiro bispo de Assis, que foi mártir, deu a sua vida por Cristo, deu testemunho de Cristo sem ter medo da morte, porque já vivia a vida nova. Depois a gente tem São Francisco de Assis, a gente tem todos aqueles companheiros deles, todos beatificados ou canonizados também. A gente tem Santa Clara, a gente tem, e foi muito emocionante a nossa visita ali em Assis, na antiga Catedral de Assis, ali na frente daquele pátio onde São Francisco tirou toda a sua roupa e entregou para o seu pai, dizendo: agora só tem um pai, aquele que a gente diz, Pai nosso que estás no céu. Ali na frente daquela praça tem a antiga catedral. Dentro da antiga catedral tem um menino deitado numa urna de vidro, com jeans, tênis e moletom. Carlo Acutis, o beato Carlo Acutis, que vai ser canonizado, se Deus quiser, no ano que vem. Um menino como qualquer um desses que a gente encontra aqui na nossa paróquia, do EAC, do EJC, está ali. Eles são a prova de que Cristo ressuscitou, de que Cristo está vivo e de que Cristo deu a sua vida divina para nós, para que nós vivamos. Então, irmãos e irmãs, a solenidade de todos os santos não deve servir para a gente olhar para eles como quem olha para o alto de um pedestal, dizendo: esses são os super-homens, são pessoas sobrenaturais com superpoderes. Eu não tenho nada disso, eu sou só uma pessoa, sou só um pecador. Não. Todos nós recebemos a mesma vida divina que os santos. Na Catedral de São Rufino aparece a pia batismal, onde foi batizado São Francisco de Assis, Santa Clara. Não tem nada de especial aquela pia batismal, é apenas uma pia batismal com água dentro. Ou seja, é a mesma que nós temos em todas as nossas paróquias, em todas as nossas igrejas, em algumas comunidades. A mesma água que batizou São Francisco de Assis te batizou também e te deu a vida nova em Cristo. A mesma Eucaristia, o mesmo corpo de Cristo que São Francisco de Assis recebeu, você recebe em toda a missa e vai receber nessa missa. É a mesma vida divina em nós. Então, irmãos e irmãs, que a nossa resposta seja a mesma resposta de fé, de amor. O que eu devo fazer para ser santo? Primeira coisa é crer que você recebeu a santidade no batismo. Que a santidade não é o fim da meta, o fim da jornada, mas o início.
Não é o último passo, mas é o primeiro. E é sempre voltando ali para essa graça que a gente recebeu, que a gente vai descobrindo cada vez mais o tesouro que nós recebemos de Deus, o tesouro da santidade. Peçamos por intercessão deles que nós possamos também realizar esse caminho e dar ao mundo o testemunho de Cristo vivo, ressuscitado, glorioso, que vive em nós pelo Espírito Santo que foi derramado sobre nós.